Está no ar o programa Memória Paranense. Este programa é uma realização do Grupo Educacional Uninter com o apoio do Instituto Wilson Pickler. Memória Paranense traz aqui sempre pessoas importantes que fazem parte da nossa história do Paraná. Hoje nós temos aqui para essa entrevista o jornalista Eduardo Ganzella. Ele está aqui em nossos estúdios e vai fazer parte nossa entrevista de hoje. Também aqui no nosso estúdio, Celso Nascimento, jornalista também, e jornalista Luiz Geraldo Maza. Para conduzir essa entrevista, aqui conosco o mentor, ele que é também o coordenador e professor do Grupo Educacional Uninter. Ele vai conduzir, professor Haroldo Murat, essa entrevista aqui com o nosso convidado de hoje, que eu estarei apresentando agora. Nosso convidado de hoje é o professor doutor médico, doutor Aride Christian. Doutor Aride Christian tem 60 anos dedicados à medicina. Ele faz parte da memória de grandes instituições do Estado, com militância na igreja, provedor da Santa Casa e professor da PUC. Doutor Aride Christian, militar aposentado, é memória viva, sobretudo do movimento militar no Paraná a partir dos anos de 1964. Ele também é fundador da Academia Militar, da Academia de Medicina do Paraná e é cidadão benemérito do Estado do Paraná. Professor Haroldo Murat, sucesso, boa entrevista. Obrigado. Curitiba, 28 de outubro de 2008. Nosso convidado, o Dr. Aride Christian. O Dr. Aride Christian é tudo isso a que o Peter se referiu e muito mais. Sobretudo, uma referência ética na história moderna do Paraná. É respeitável e respeitador. A ele se deve, sobretudo, devem-se ações em defesa de cidadãos em momentos difíceis, como os momentos em que vivemos, em que o arbítrio prevalecia sobre a lei, num período ditatorial. Doutor Ari, boa tarde. Boa tarde. Vamos usar sua qualificação inicial, filho de fulano, de Beltrano, nasceu em tal lugar, estudou em tal lugar. Isso é para nos situarmos. E depois o lance é livre, todos vão fazendo perguntas e nós temos todo o tempo para o senhor. Eu nasci aqui em Curitiba, no bairro do Barigui. O senhor é filho de italianos ou neto de italianos? Não, neto. Meus pais eram Vittorio de Christian e Angelina Luchetta de Christian. O meu avô paterno... de origem vêneta. Meu avô paterno era do Tirol. Do Tirol. Aquela região litigiosa. Ali meio Alemanha, meio Áustria, meio isso, exato, tudo. Então, quer dizer, quando nós fazíamos peraltice, minha mãe dizia, vocês mostram que são netos de tirolês, porque tirolês é muito teimoso. Era o conceito deles, né? Mas são meio germânicos ali, né? Meio germânico. Bem germânico. E do lado paterno eram da Itália mesmo, né? Meus avós paternos. Exato. Eram de Beluso e também onde tem um restaurante aqui com o nome, agora aqui em Santa Felicidade, ao lado do Cascatinha, que é deles mesmo. Agora me escapa o nome. Trastevere, não. Piemonte. Não. Piemonte não. Piemonte é lá em cima. Me escapou o nome, justamente era... Treviso. Minha avó materna era de lá de Treviso. De modo que deu uma mistura de tirolês com italiano. Né? E o seu pai ele trabalhava no quê? Meu pai começou com os serviços mais rudes. Trabalhava em serviços de biscate, a gente poderia chamar. Inclusive em construção, participou da construção da Estrada da Ribeira, com a família Tourinho. E depois ele foi admitido como funcionário do Hospital Militar, Hospital do Exército, como servente. E como servente, trabalhando lá, eu frequentava o hospital. De modo que eu tive a oportunidade de conhecer um grande profissional da medicina que completou agora, nesta semana, 96 anos, o professor Atlântido Barba Cortes.
O professor Atlântico atendia a endocrinologista minha famoso. família, a minha avó. A minha avó materna tinha 6 dedos em cada pé. E naquela época não faziam cirurgia. Então ela era conhecida na cidade como a Maria de 6 dedos. E ela vinha de carrocinha, trazendo verduras, legumes e lavava roupa das pessoas que eram fregueses. E o professor Atlântico era da família que a minha avó servia. Então ele atendia todos gratuitamente. Levava amostra de medicamento, numa época em que era uma dificuldade enorme o medicamento, né? E aquela dedicação dele certamente que influenciou para que eu despertasse a vocação para a medicina. Eu disse isso, inclusive, nesse folheto aí da Assembleia Legislativa, eu digo isso. Eu cito o professor Atlântico como modelo, que eu procurei seguir fazendo o curso de medicina também. Bom, eu fiz o curso primário numa escola isolada. A minha professora primária morreu há 2 anos, a dona Arnalda Ramos, um gigante do ensino. Era uma professora, não devia ter mais do que 1,40 m de altura, mas de uma competência impressionante. Nós aprendíamos com ela no terceiro ano. Com que idade ela faleceu, hein? Ela morreu com mais de 90. Mas ela, neste curso preparatório, por assim dizer, porque depois eu concluí o curso primário de 5 anos no Bom Jesus, 4º e 5º ano. Mas no terceiro ano nós aprendíamos a fazer juros simples, regra de 3 simples e composta, juros, aqueles carroções de frações ordinárias e decimais, que hoje ninguém mais toma conhecimento disso, né? Isso aí é alfabetizado, né? Não acontece ao contrário do que hoje se forma no curso básico. Eu visitei a dona Aralda uns meses antes de ela falecer num pensionato de idosos lá no Xaxim. E quando eu cheguei, ela me reconheceu, veja, com mais de 90 anos, me reconheceu. Eu não esqueço de você, era um dos primeiros alunos da minha classe. O senhor já era brilhante naquela idade. Que coisa, né? Ela guardou, mas eu era assim, inclusive para rebeldia, né? Quando eu tinha 10 anos, aconteceu uma coisa interessante, porque tudo que acontecia no bairro era o filho do Vitório. Então, caiu em cima do Ari. E lá pelas tantas, a família resolveu fazer um consenso e definir, ou você vai ser irmão marista, só que eles não diziam irmão marista padre, o Champagnat, que hoje é Tuiuti. Veja, o senhor poderia ter sido reitor da PUC. Mas espera lá que vem coisa por aí. Ou então eu teria que, se eu não quisesse ser irmão marista, tinha que ir para o presídio de menores na Ilha das Cobras. Fazer o quê na Ilha das Cobras? Castigo, menor infrator? porque exatamente. Então, como eu era rebelde, mas não Boas era bobo, opções, né? essa aí. Eu fui ser marista, e fui. Quanto tempo você ficou? Fiquei menos de 1 ano. Eu tentei fugir, não consegui. Depois deu arrependimento, minha mãe foi me buscar, porque ela fez uma pequena mentira de que meu pai tinha sido transferido para São Paulo e que eles não queriam deixar o menino sozinho em Curitiba e tal. E o reitor foi me chamar na sala de aula e no corredor ele me disse, olha, a sua mãe veio buscar você para ir embora para casa. Eu nem esperei que ele terminasse para sair correndo. Cheguei lá e disse para minha mãe, vamos embora antes que ele se arrependa. E eu sei que eu não peguei nada do que era meu, eu nem me despedi do reitor de ninguém, tratei de cair fora. Aqui era um lugar lindíssimo, aquela alameda de cedros que tinha, era de uma família francesa, uma chácara, que os maristas compraram. E não era ali? Era uma fazenda dentro de Curitiba. No Champagnat? Era o Champagnat. Aquela alameda de cedros, nós rezávamos o terço depois do almoço, numa ida e volta a gente rezava o terço, vê como era grande, né? Dava uns 200 metros, mais ou menos, de fileiras, 2 fileiras, dava um claustro. Mas cedros imensos, né? E eu achei um crime cortarem aqueles cedros, foi um pecado. O irmão Cláudio, que é meu colega de turma de internato, irmão Cláudio Girardi, e o irmão Paulo Vodonos. Conheço o Paulo Girardi. O Paulo Vodonos morreu. O irmão Cláudio Girardi está vivo, mas está doente, está lá recolhido na casa do outro Girardi, né? Eu acho que é primo. E eu sei dizer que o irmão Cláudio Girardi era o provincial na ocasião, ou era o superior daqui da região, e resolveu vender o Champagnat em vez de vender o Santa Maria. Não sei por quê.
sei lá, deve ter tido Aquele razões. foi o problema da FTD. FTD. Eles venderam também aquelas propriedades que ali na região metropolitana, Isso, que virou aquele clube do Pedroso de Moraes. Eles venderam ali o Primavera. Foi uma crise da FTD. Bom, ali não foi bem uma crise, Eles- né? O é, que acho dizem que foi é que desvio, foi né? desvio É. de uns irmãos de Froqueza que caíram fora e carregaram alguma coisa a mais do que a boa vontade. Eu sei dizer que o Formigueri que comprou, a primeira coisa que fez foi cortar os cedros. Eu fiquei indignado com aquilo, porque era um monumento da natureza em homenagem a Curitiba. Um pecado, aconteceu. Os anéis, o que levem os anéis deixam os dedos, né? E assim foi. Depois eu completei o curso no Bom Jesus. O senhor curso fez primário, o segundo grau e do Bom Jesus também? segundo grau no Bom Jesus. Aliás, ginasial. E depois o curso científico no Colégio Estadual. Eu sou da primeira turma do Colégio Novo. Turma de 53. Mas eu também. Quem é mais de Não, 53? eu me formei em 54. Eu em Direito. entrei em 52 no Colégio Ah. Estadual. Eu entrei em terminei 52. quando Você é era mais ou menos da época dele. primeira turma. Não, mas o doutor aí é mais velho. Eu Sim, tenho mas é a primeira 78. turma. É a primeira Não, mas o doutor aí era a turma do científico já. científica. Eu não peguei porque no ano. E eu e o teu irmão, nós estávamos na primeira turma, É. da primeira turma do novo lá, mas no ginásio. Nós éramos ginasianos. O doutor aí já tinha estava uns... no Eu científico. peguei o Colégio Estadual um modelo. Era o professor Ribeiro, o diretor, rigoroso, mas muito eficiente. Depois dele veio o professor Rubini. Adriano Gustavo Rubini. Que acabou sendo senador uma época, né? Foi Foi. Botaram como suplente. suplente. O senador era o Roberto Glaser, Roberto que era Glaser. cunhado dele. Mas o Rubini chegou a assumir. É possível. Não Não sei, sei. não se Não assumiu. lembro bem. Mas era um gentleman, né? É. Um homem culto, muito bom. E assim, a irmã dele era casada com o general Bezerril, que foi comandante do CPUR. Haroldo Bezerril. Haroldo Bezerril. É. Bom, como é que entra a medicina na sua vida? Como é que entra a carreira Bom, militar? eu penso que a influência para a vocação foi o professor Atlântido, porque realmente aquela dedicação, a cortesia com que ele fazia, o bem que fazia, chamou atenção. Então, até visitei o professor Atlântido há poucos dias, ele está bem lúcido, só que com deficiência auditiva muito acentuada, mas está muito bem. E então, a partir daí, eu fui me preparando e fiz o vestibular. A primeira vez eu não passei. Fiquei achando que fui injustiçado, aquela coisa de estudante, né? Mas no ano seguinte eu fiz e passei. Eu me lembro que era uma turma de 800 e poucos candidatos, eu passei em 64º lugar. De modo que foi uma boa classificação. Eram muitas vagas. Foi. E a minha turma, nós entramos em 1955 e terminamos em 60. Eu terminei o curso de medicina com 30 anos, por causa justamente das dificuldades financeiras, né? E então, não perdemos, toda a nossa turma foi do começo ao fim. Sempre todos juntos, concluímos o curso juntos. 123. Nós passamos, eram 123, e o reitor era o professor Flávio. Ele disse, não, vocês podem matricular, porque são só 3, não tem importância. No ano seguinte, passaram 76 a mais. Os É a excedentes. turma dos excedentes. Os tais dos É que Já no Genca, Maranhão, né? Maranhão, Maranhão. o Laerte Justino de Oliveira, o Erifredi Wittig. É um pessoal bom. E quem era da sua turma? Rapidamente. Da assim, minha algumas turma pessoas. tem o Milton Carneiro Filho, tem o Gilberto Sescato de Moraes, tem o Rafael Riscala, tem o... Eu vou me lembrar de muitos, porque Não, são tudo tantos, bem, né? só- Mas são principalmente esses que estavam assim... com E a vida taco. militar? Como é que começou? Como é o senhor... Bom, a vida militar foi interessante porque eu fui convocado e fui designado para o quartel-general, lá no... o onde senhor é era soldado. soldado simples. Soldado. Cheguei lá, um sargento que era amigo do meu pai, sargento Orival Férias, engenheiro, mora em Camboriú, até hoje está lá construindo, vai muito bem. E ele disse assim, você venha então servir na primeira sessão, que é onde eu trabalho, o chefe é um coronel muito bom e tal. Sabe quem era o chefe? O coronel Isaac Naon. Saiu general de 4 estrelas, morreu com 96 anos. E o Família general Naon toda se daqui. encheu de amores de pai comigo
E foi uma amizade que nasceu naquele encontro lá da minha incorporação. Ele era tenente-coronel. Daí ele foi transferido para Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e eu fui à casa dele ajudar a arrumar as coisas para eles levarem embora para o Rio Grande. E desde que ele foi para o Rio Grande do Sul, ele me escreveu agradecendo, eu respondi, e nunca mais deixamos de nos corresponder. Interessante isso. Foi uma amizade assim, uma segunda paternidade. Ele já tem familiares aqui, né? Ah, só tem a filha, né? Só tem. A Dora, que é casada com o Joaquim Pereira Separada, Monteiro. Joaquim, Exato. separada. Já faz tempo, né? Pedido Já faz Monteiro, né? Ficou ela só com os filhos, agora já tem netos também, né? E, bom, e o senhor fez carreira no Exército? Não, veja, eu fui, como soldado, fui promovido a cabo, terceiro e segundo sargento. E como sargento... Você via onde aqui em Curitiba? No quartel-general, eu sempre fiquei lá. E daí eu fiz o vestibular, concluí o curso de medicina e me candidatei Você concluiu como militar. como militar. E eu, então, pleiteei o ingresso na Escola de Saúde do Exército e fui matriculado e voltei como primeiro-tenente para o CPUR, que foi um privilégio também do general Naon. O general Naon conseguiu, que não podia. Não pode, CPUR não pode, tem que ser gente experiente e tal, e coisa. Mas eu tinha experiência da vida, né? Eu sei que me puseram lá e eu fiquei de chefe do curso de saúde e como médico de todo o quartelamento da Praça Oswaldo Cruz. Era CPUR, Intendência e Saúde. E ali o senhor conheceu algumas das figuras notáveis do Paraná de hoje? Várias. Por exemplo? Inclusive, o coronel Hugo de Matos Moura, que foi comandante do CPUR, o Haroldo Bezerril, o coronel Barcelos, que diziam que era comunista, mentira, nunca foi coisa nenhuma, era um homem correto, um homem bom, de uma gentileza assim a toda prova, sabe, um homem decente. Quando veio a Revolução de 64, ele foi preso e transferido para o Forte de Itaipu, em Santos. E eu sei que logo depois, quando foi liberado, morreu a senhora O dele. governador Requião estava nesse período que o senhor... O Requião era aluno do CPUR quando eu era médico lá. E eles fizeram uma brincadeira de mau gosto, pintaram o cavalo do Capitão Silvio, que era um cavalo branco, zebraram o cavalo, pintaram de cor-de-rosa. E era ele e mais um grupinho lá. E eu sei que o comandante do CPUR foi assediado de todo jeito para expulsar os alunos. E eu tinha força, porque... Que era o general Alcino, né? O Alcindo era o chefe do curso de cavalaria, Alcindo Pereira Gonçalves. E o Mário Estadler de Souza também era do curso. O Mário é irmão do Newton. Irmão do Newton Irmão Clóvis. exatamente. Tio do Newton médico, né? Do E irmão hoje. do Newton que morreu. Mas então, eu me lembro que eu fui conversar com o comandante e disse para ele, coronel, eu nem sabia quem era Requião. Eu fui conversar com o coronel e disse o seguinte, Quer coronel... dizer, o senhor acabou tendo um papel importante na história do Paraná. Pois é. Veja, eu conversei com o senhor é o comandante e disse culpado. para ele o que esses Viu o que o moços... Celso disse? Né? Como é que é? O senhor é o culpado. Deixar ele escapar. Ele disse assim, o que esses moços fizeram, nós podemos ter feito igual, mas fizemos as nossas também, né? Tanto assim que foi interno de castigo, né? E eu disse, por que o senhor não dá uma punição só e deixa os rapazes continuarem no CPUR? Vai estragar a vida Quem deles. era o comandante? Eu acho que era o Bezerril. E o coronel topou. E eles foram punidos com 8 dias de detenção. Só ficava dentro do quartel. E morreu o assunto. Depois é que fiquei sabendo que um deles era o governador do Paraná, Roberto Requião. Bom, o senhor faz então a carreira militar, a partir dali o senhor começa, digamos, o oficialato. Oficialato. E o senhor Você, atua 1900 sempre em Curitiba, não sai de Curitiba. Não, eu fui para o Rio de Janeiro também, né? O senhor fez escola de saúde? Eu fui para a Escola de Saúde fazer o curso em 61 e voltei para cá, para o CPUR. Depois eu voltei para o Rio de Janeiro fazer o curso de aperfeiçoamento em 68 e em 72 fui transferido para o Hospital Central do Exército. Lá o senhor fez grandes relacionamentos. Isso. Uma das fontes mais importantes de poder, o poder emanava das mãos e da cabeça dos irmãos Geisel. O senhor se tornou amigo e médico da família Geisel. Vamos rememorar essa história? Bom, veja, o primeiro dos irmãos Geisel que eu atendi foi o Henrique,
que era general também. Ele foi comandante do CPUR aqui em Curitiba, quando o CPUR era na rua Riachuelo, onde hoje está a Sim. 15ª CSM. Sim, que tinha sido da Guarda Henrique Municipal Gás. antigamente. É. Da Isso, Guarda exatamente. Urbana. É. Tinha sido da Exato, Guarda Urbana. Com Agostinho Rodrigues, se não me engano. E eu sei que depois, então, eu acabei atendendo o general Orlando Geisel, que era o ministro do Exército, na época era chamado ministro da Guerra. Aliás, ele era um agente alemão. E a senhora dele, a dona Alzira, de uma gentileza toda a prova finíssima, sabe? Uma pessoa muito fina. E eu me tornei médico deles, porque eu fazia clínica cardiologia, médica e cardiologia, né? E depois, quando o Geisel foi eleito presidente da República, o médico dele era o Américo Mourão. E o Américo Mourão era tenente-coronel. E eu era major. E o Américo Mourão disse, você vai para Brasília, porque o presidente Geisel quer uma pessoa de confiança. Então, ele queria que eu fosse, mas eu não quero ir. Você vai. Eu digo, eu vou se for receber ordem, porque eu não tenho nenhum interesse em ir para Brasília. Não tinha interesse, com toda franqueza. Não, mas tem que ser para cumprir ordem. Bom, paciência, né? Mas daí, lá pelas tantas, ele veio se justificar que o presidente Geisel não abria mão da presença dele, que ele ia junto com o presidente Geisel. E foi. Então eu fiquei liberado. Mas nesse tempo todo eu fiz amizade com um outro grande general, que foi um dos grandes brasileiros que eu conheci, o general Rodrigo Otávio Jordão Ramos. O general Rodrigo Otávio foi ministro de Viação e Obras Públicas do Café Filho, como coronel. E nessa época ele era diretor do Departamento Geral de Serviços. Então eram subordinados a ele a saúde, intendência, material bélico, enfim, toda a parte de logística era com ele. E eu tive um relacionamento muito bom com ele, porque acabei sendo médico dele e da família. Mas ele dava uma força tremenda para a gente. Agora, malandro não tinha vez com ele. Saísse da frente porque ele esmagava. Impressionante. Bom, quantos anos o senhor ficou fora? Quando o senhor voltou? E como é que começa a se definir essa sua liderança? Porque o senhor, inegavelmente, teve uma liderança no governo Ney Braga. O senhor teve uma participação muito ativa no movimento chamado Revolucionário de 1964. O senhor depois teve uma presença ativa, marcante, na Pontifícia Universidade Católica. Houve aquela famosa briga do senhor com A uma mangueirada. mangueira. Sabia? Não me lembro. Tem uma mangueirada nos estudantes. A mangueira apaga incêndio dos O bombeiros. senhor estava defendendo duas moças, eu não sei como é que é. O senhor vai contar essa história. Eu conto. E o senhor sempre foi, sobretudo, um homem mais ou menos identificado com as invídias clericais. Invídias né? clericais. É isso? Vamos nos contar isso, doutor. O Vamos. senhor passou pela Vamos mão ver de vários arcebispos, Então, eles passaram pela sua... Vamos contar essa. Eu estava no Rio de Janeiro e, como eu sou congregado mariano desde 1952... Esquecemos que o senhor foi presidente da importante... Da Confederação Nacional. Confederação Nacional Mariana, que teve um Foi. papel importante na Marcha com Deus da Família, com Deus pela pela Liberdade. Liberdade, exatamente. O senhor repetiria essa marcha? Repetiria. Repetiria naquela ocasião, como era na situação na época. Repetiria. Agora, o problema é que as mulheres saíram de terço na mão nas marchas da Família com Deus pela Liberdade, porque no Exército os oficiais tinham medo dos sargentos. É uma barbaridade. Um sargento uma vez disse para mim, isso aqui vale mais que gemada no ombro. Eu digo, ser bobo. Vale eu também mais o fui quê? mais que gemada no ombro. Seu ouro, né? Insígnia de coronel. Eu disse, deixa de bobagem, fulano. Eu também fui sargento e você que quer fazer comparação, o cérebro e os intestinos têm circunvoluções, um e outro também. Agora, obstrua o intestino para ver o que acontece com o cérebro. Morre. E vice-versa. De modo que há uma interdependência. Então, veja, não venha com bobagem para cima de mim, porque eu conheço bem os dois lados. E eu salvei muitos da cadeia. Aqui em Curitiba. E lá no Rio também. Vamos ver os nomes dos que o senhor salvou da cadeia em Curitiba. Ah. Hoje é possível esse levantamento histórico e necessário. O Maza disse que gostaria muito de ouvir esse seu depoimento. Ele me disse. Eu me lembro que nós estávamos numa reunião na Companhia de Saúde e o comandante era o Wilson Bertolini, que já está no céu, já morreu.
Mas Estragado o céu, com certeza. Deve ter ido. E eu era o paraíso eu era acolheu. o subcomandante. Eu sei que lá pelas tantas houve um rebuliço lá entre os sargentos por causa disso mesmo, né? Mas porque eu fulano, porque eu isso, eu aquilo e tal e coisa. E sabe que se não fosse a minha interferência junto ao general Dario Coelho, que era o comandante da região, Dario Coelho, foi o homem que comandou interinamente aqui quando houve o movimento de 64. Poderosíssimo. Foi. E ele era um homem equilibrado. Depois foi chefe de polícia no Rio de Janeiro. Sim. Se não fosse eu ter interferido, vários sargentos teriam sido expulsos. Eles seriam presos e depois seriam expulsos. Uma bobagem. Não teria razão nenhuma para isso. Porque são coisas de, vamos dizer assim, roupa suja para lavar em casa. Não é para levar para fora. Mas o pessoal imprudente leva. E eu disse muitas vezes aos militares, quando estava naquela fase de prende, arrebenta, como dizia o Figueiredo, né? Não era bem isso, né? Mas você conheceu bem o Figueiredo? Muito. Mas o Figueiredo sobre o Figueiredo era um homem sincero, né? Só que era uma sinceridade rude, um pouco grosseira, né? Diferente... Essa sua opinião diverge um pouco da do ex-ministro Carlos Richibitter, que aqui mesmo disse que o Figueiredo era uma das pessoas mais educadas que ele conhecera. Não, mas eu digo rude no sentido assim de como essa, por exemplo, eu prendo e arrebento. Porque, não, mas ele realmente, eu concordo com o Richibitter, ele era um homem fino. Um homem educado e primeiro. Sobretudo dos militares, um homem bem preparado, né? Exatamente, primeiro colocado em tudo. Todos os cursos que fez. Mas eu me lembro de ter advertido muitas vezes, não se esqueçam de que tudo que sobe desce e tudo que se fecha abre. As coisas mudam. Amanhã as coisas serão diferentes. E realmente está aí a prova. Não é? O movimento que foi liderado pelo Tancredo Neves, o Tancredo Neves era um dos líderes. Aliás, o Richa teve participação muito decisiva, né? Aqui, o pai do Beto, né? Sim. Que foi meu colega de faculdade. Ele fazia odontologia e eu medicina. Até vou contar depois como é que foi o ingresso dele para a UP. Era para eu ser o presidente da UP, União Paranaense dos Estudantes. Mas eu não quis porque eu era sargento. Eu digo, como é que eu vou enfrentar o general comandante da região quando deram uma encrenca de estudantes? Então eu aceitei. Entrou o Richa. E o Richa acabou fazendo parte do grupo dos Neyboy. Ele, o Afonsinho Camargo... Norte Macedo. Aqueles dois que eram do cartório. O Giovanetti. Giovanetti, Júlio. Isso, é uma turminha. Vamos só colocar um pouco de ordem na cronologia. Vamos voltar ao Rio de Janeiro. Janeiro. O senhor foi no Rio, 64, o senhor viu... Vamos ver o início do movimento de 64. Onde o senhor estava? 64, qual a sua posição? Eu estava aqui o que o senhor pensava? O que o senhor fez? Eu estava no CPUR, aqui, quando houve o movimento de 64. Eu não gosto de chamar de revolução, porque, na verdade, não foi propriamente uma revolução. Foi um movimento que eu digo que foram as mulheres que fizeram e que as Forças Armadas secundaram. Depois fizeram bobagem, mas a ideia inicial era boa. Tanto assim que Castelo Branco foi um bom presidente da República. Não é? Alguém pode discordar que ele fez exageros e tal, por exemplo. O que fizeram com o Juscelino Kubitschek eu jamais faria. De maneira nenhuma. O Juscelino era um patrimônio nacional. Não é? O Brasil deve muito a ele, a liberdade, a alegria do povo brasileiro. Mas o senhor chegou a se envolver aqui com o movimento de 1964? Eu participei de algumas reuniões assim... Essas reuniões prévias. Prévias, é. Havia um grupo de senhoras, dizem que um jornalista que respondia pelo Estado de São Paulo, na época, que capitaneava esses encontros preparatórios. Não me lembro de ter visto jornalista do Estado de São Paulo. Eu me lembro do pessoal aqui, inclusive o Ney Braga, que era governador, tinha uma atuação assim muito discreta, porque era bem do temperamento dele, né? Mas ele e vários, inclusive vários oficiais da ativa que tinham uma atuação bastante objetiva. O senhor chegou a participar de reuniões? Muito pouco. Muito pouco. E nessas reuniões eles definiam algum caminho a tomar? Não, era mais de alerta, no sentido de que precisaria estar atento porque as coisas estavam se invertendo. Como é que o chamado golpe, o chamado movimento ditatorial estourou em Curitiba e como o senhor o apreciou?
Bom, veja, o comandante da região, eu não me lembro o nome dele agora, o comandante da região tinha saído de Curitiba e... Não era o Geisel? Não era o Geisel. O Geisel já tinha saído. Tinha saído. Já tinha saído. O Geisel comandou a artilharia divisionária. E o comandante da região era um nordestino, não me lembro o nome dele agora. Não era Bandeira Brasil, não. Não, Bandeira Brasil anterior, veio depois. foi depois. Veio depois. E o pintor também. Esse viu? general, O Aravão veio eu não depois me lembro. do... E tinha aqui também, como comandante da AD que substituiu o Geisel, o general Oromar Osório. Oromar Osório era um homem muito inteligente. Ele teve expressão no movimento militar, o Oromar Osório. Mas era do outro lado. Do lado do Era do lado Do lado da Jango. resistência, né? Da Era resistência. da resistência. lá do João Goulart. E eu me lembro que, puxa, como é que é o nome do general? Agora me escapou. Mas eu sei que ele voltou do Rio de Janeiro, que tinha participado de uma reunião de decisões lá, e voltou, mas não deixaram ele assumir o comando da região. Ele teve que voltar. E já o Oromar Osório assumiu interinamente o comando. Daí veio outro efetivo comandar a região, e eu acho que foi o general Bandeira Brasil que veio depois. Ou foi o general Álvaro Tavares Carmo. Eu acho que foi Bandeira Brasil. Maza e Celso e Eduardo, vamos pegar esse Bom, pequeno... veja, só completar Rio de Janeiro. Veja, naquele período de Rio de Janeiro, que eu comentei dos Geisel e do Rodrigo Otávio, Que ano foi exatamente que ele veio? foi em 72 já. Ah, bom, foi mas já aí um já pouco era bem adiante. depois Bem do- depois. Na Revolução, no movimento de 64, eu chamo de O Revolução, senhor estava aqui. eu estava em Curitiba. Bom, mas então, Na marcha de 68, o senhor participou da marcha lá? em 68? 68 eu estava fazendo a Escola de Aperfeiçoamento. O senhor E participou. nós eu não participei porque nós éramos alunos e a gente não podia se Mas os manifestar. congregados marianos participaram. Participaram no movimento das mulheres. Que Né? marcha? Colete, Foi em 68? 68? Então foi a marcha dos 100 mil. 68 já Do já 100 mil. era Do 4 100 mil. Desculpa, a marcha 100 mil. A marcha 64, que é da marcha 68 é dos 100 mil. Doutor Arilton, eu gostaria que o senhor se estendesse um pouco mais sobre essa questão que o senhor falou, que para mim é uma surpresa quando o senhor coloca os militares em segundo plano, que o senhor coloca em primeiro lugar na questão do movimento de 64 as mulheres. As mulheres. Eu gostaria que o senhor se E estendesse veja, um pouco. eu me lembro que a igreja tinha uma preocupação muito grande, a hierarquia católica, porque a igreja somos todos nós, mesmo os não católicos. Mas a hierarquia católica tinha uma preocupação muito grande, porque estava havendo uma deturpação das coisas, né? Inclusive, coincidiu com o término do Concílio Vaticano II, que foi em 62, e com o término do Concílio Vaticano II, a igreja entrou num período de terminou revolução. depois, né? Aí sim houve uma revolução de ideias, né? Inclusive o Gustavo Corsão, por exemplo, chegou a ser até excluído da igreja, não foi propriamente Porque ele era excluído. muito à direita demais, né? Ele era, exatamente. Se não fossem os monges do Mosteiro de São Bento, o Gustavo Corsão teria morrido em desgraça com a igreja. Os monges do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro que deram apoio. Era o Dom Estevão, sobretudo, Dom né? Inácio Ascioli, que era Dom Estevão. Dom Estevão, Dom Marcos Queiroz Barbosa. Né? Então, este movimento foi de igreja também. E as mulheres que saíram nas ruas de terço na mão, nas marchas da Família com Deus pela Liberdade, foi um movimento nacional de grande expressão no Rio, Pois São então, Paulo, Belo Horizonte, o Porto movimento Alegre. dos marianos estavam presentes nesse movimento. Também estavam O presentes. senhor estava sim. presente? Eu não estava presente, não sei por quê, porque eu era favorável, mas eu não participei do movimento, porque eu acho que porque era mais feminino mesmo, As sabe? mulheres eram preponderantes. As mulheres eram Mas preponderantes. respondendo à pergunta dele, certamente as mulheres ajudaram a criar um clima para que os militares atuassem. Foi nesse sentido que as mulheres foram Foi. predominantes. Eu tenho a impressão de Mas a que tese dos brasilianistas é exatamente essa. Tem aquele argentino que escreveu um livro sobre a Revolução, ele chama da Revolução, nós consideramos um golpe, ele chama da Revolução. Ele diz o seguinte, que porque houve um desafio, quando tivemos o comício das reformas, houve o desafio da batalha de rua. E na batalha de rua, a marcha com Deus, família, pela liberdade, deu um banho de bola.
Eram 700 mil, 500 mil pessoas contra as 150 mil da Central do Brasil. Foi esse o problema, razão pela qual consideram isso. Claro que os militares estavam à espera do sinal. E do Clube dos Marinheiros, que o almirante Aragão era transportado, aliás, transportando o cabo Anselmo nos braços. Foi uma inversão completa das coisas, né? De botar o intestino no lugar do cérebro. Mas depois houve o movimento do Automóvel Clube do Brasil. O João Goulart foi de uma burrice. Ele era um homem bom, hein? Um homem correto, mas ele acabou cometendo o deslize de participar disso aí. Ele tinha que ficar como fiel da balança. E ele caiu naquela esparrela e acabou se comprometendo. E acabou perdendo a presidência da República. Bom, vamos deixar bem definido que a sua participação no movimento militar, o senhor foi importante aqui, doutor. Não foi tanto, não. E como é que o senhor se insere depois, todos os passos do movimento revolucionário depois, neles a gente encontra a sua presença? Não sei, eu acho que uma questão assim de funcionalidade, porque como eu exercia a função de médico, eu fui médico do CPUR e fui comandante da Companhia de Saúde. Companhia de Saúde, eu fiquei 5 anos como comandante. Então, aparecia, quisesse ou não, porque em todas as manifestações cívicas estava presente. Como é que o senhor se alia e se chega ao grupo da Embraga? Bom, veja uma coisa, eu fui através dos irmãos do cria na medicina do Dr. Arnaldo Moura. E como médico da equipe do Dr. Arnaldo Moura, eu atendia também a família Braga, porque nem sempre ele podia atender, ia eu lá. E porque era amigo, o João Braga, colega de congregação mariana, o Antoninho também, e Guilherme. o Guilherme, não é? Então, acabei ficando Paulo Braga, mais que era eu militar médico também, do né? Ney Braga do que o próprio Dr. Arnaldo Moura. E quando foi em 75, morreu o Gastão de Abreu Pires, que era provedor da Santa Casa. E eu fui lá no velório, quando eu cheguei, estavam lá no portão lá da Câmara Mortuária, na Frei Caneca, o Paulo Pimentel e o Ney Braga. O Ney Braga já era governador pela segunda vez. Não, eu acho que não foi na primeira vez. Segunda vez. Então, eu cumprimentei os dois e eu não gostei do aspecto do Ney Braga. Ele estava com cara de ter problema. Eu disse para ele, depois eu passo na sua casa. Ele disse, é bom mesmo porque eu não estou me sentindo bem. Ele gostava de falar da doença, é engraçado, né? Eu sei que eu cheguei na casa dele, verifiquei, examinei e tal, ele estava com uma bruta de uma hipertensão. Já botei ele no meu carro, levei para o Hospital do Coração, fizemos prova de esforço, ele não aguentou mais que 25. Eu tinha ido na vez anterior a 75 de pressão. De pressão que eu digo de esforço, né? Bom, aí eu deixei que ele fosse para o palácio, porque ele era véspera do aniversário dele, e então eu liguei para o Dr. Guilherme e disse, Dr. Guilherme, olha, o governador está com um problema sério, nós vamos ter que fazer um cateterismo e ele vai ter que se internar, mas não alardeie, deixa assim, só suspenda todos os despachos. Não deixa ninguém chegar, ele recebe os cumprimentos e daí nós tomamos conta da situação de saúde dele. Daí entrou o Gomes, que era o Carlos Alberto Gomes, que era chefe da Casa Civil. Então o Carlos Alberto Gomes e eu controlamos e tal. Quando terminou, já levamos o Ney Braga para Santa Casa, foi feito o cateterismo, tinha obstrução de 3 artérias e foi então definido que teria que passar por cirurgia. Que era uma novidade na época. Né? Era começo, né? Então vieram os palpites. Deve ir para Cleveland, porque o Figueiredo tinha ido. O Figueiredo, não sei mais quem lá, amigo dele que tinha ido, e outros queriam que ele fosse para São Paulo. Eu deixei que todo mundo falasse quando terminaram esse governador. Agora é a minha vez de falar. Eu acho que o senhor deve fazer aqui em Curitiba, porque aqui o senhor é o cliente. Lá o senhor vai ser um entre muitos. Não, mas eu prefiro fazer aqui na Santa Casa mesmo. E foi. O Torizeu que operou. E foi muito bem. Uma cirurgia que a gente até comentava que a evolução foi de indigente. O indigente, coitadinho, fica lá num cantinho, ninguém paparica, e a evolução é muito favorável. Muito melhor. É muito favorável. Safena, doutor Ari? Safena? 3 pontos de safena. E eu sei que quando eu saí do centro cirúrgico,
A Globo, ela é representante da Globo. Não. A Rede Globo estava lá, a TV Globo. Mas é assim, vieram E assim, o quase Candinho. que me derrubaram. Queriam saber como foi, né? Então, contei como é que foi, mas não... Havia disse se que tinha criado uma história É. fantástica. História Não, mas do aquilo era da doença. vocês. maldade da O senhor oposição. pode contar dessa Faceia maldade? Ah, sexual. teve gente que disse que ele tinha sido apanhado de surpresa Com a mulher de com a um mulher do oficial do fulano. exército que deu um tiro no Levou traseiro. 3 tiros. Já nas É, nádegas. Na região glútea. na região glútea. Mas eu sei dizer que quando terminei de falar, eu disse que tinha sido feita revascularização do miocárdio. Nome técnico, né? Tá certo. Agora, na verdade, colocação de 3 pontas de safena. Daí o representante da Veja foi atrás de mim. E chegou lá eu estava Era na Teixeira. Companhia de Saúde, chegou lá e disse assim, eu quero que o senhor me diga por que o senhor não fala a verdade. E o senhor falei a verdade. Disse que foi feita revascularização do miocárdio, foi isso que foi feito. Pois é, mas como é que é feito? Bom, se prometer que não escreve na revista, eu digo. Senão eu não digo. E se escrever, daí vai saber comigo. Porque eu não tinha força nenhuma, ele podia escrever que não ia dar nada. Mas eu sei que... mas ele cumpriu a palavra. Eu disse para ele, veja, a revascularização é feita por meio de pontes de safena. Então foram colocadas 3 pontes de safena. Por que eu não quis dizer para todos os jornalistas? Porque se eu disser para um doente que ele tem câncer, eu choco tanto o doente como os circunstantes. E se eu disser para ele que tem uma neoplasia, ele acha que é uma coisa bonita. É a mesma coisa. Linda. E ele concordou comigo e não publicou. Ele foi correto. E ficou por isso mesmo. O HT é. Deve ser o Hélio Teixeira. Como É. diria Eu não um- sei quem é. Como diria um malvado, é difícil esse aí cumprir com a palavra. Mas é difícil Bom, mesmo. como é que o senhor se ligou? Então, a partir o senhor foi depois presidente da Fundação Estadual de Saúde, né? Foi. Em 78, quando eu passei para a reserva do Exército, tem uma história muito interessante até, que culminou com a minha passagem para a reserva. O Ciron Cunha era candidato a reitor. E eu falei com o Ney Braga, e o Ney Braga ele tinha uma lista tríplice, ou quíntupla, acho que era quíntupla. Sexto plano. Sexto. Para reitor é sexto. E o Ney Braga nomeou o Ciron reitor. E o Ciron... O Ney O Ney era ministro Ele da era Educação. ministro. E então o Ciron achou que deveria me retribuir com alguma coisa. Então o que fez? Como eu estava morando no Rio, me propuseram, o Adir Molinari que propôs, para eu vir como professor visitante em nível de titular. Isso é um privilégio super especial, né? Eu vim. E o Ciron me nomeou para reitor dos órgãos suplementares. Hospital de Clínicas, as bibliotecas, a computação eletrônica, a gráfica, o coral e orquestra, o auditório e mais as fazendas. Vê que não é brincadeira, né? E eu acabei assumindo esse negócio. Quanto tempo o senhor ficou? Eu fiquei 1 ano. Quando eu já estava assim, engrenando para a coisa funcionar melhor, vem o Ney Braga e me diz assim, você vai ser diretor da Fundação de Saúde. Eu disse, mas eu tenho que pensar. Não tem que pensar. Eu vou dizer uma bobagem que ele disse para mim. Se você não aceitar, eu vou te castrar. Bom, dentro desse argumento, eu tenho que aceitar, né? Isso é pesado. Se fosse cadastrado, Pois é, se fosse cadastrado. Eu sei dizer que então eu acabei assumindo diretor hospitalar, porque era Fundação Hospitalar. Daí, com o Oscar Genro dele, que era o secretário de saúde, nós reconstituímos aquilo lá e fizemos Fundação de Saúde com o nome do Caetano Munhoz da Rocha, que Ali era no Ouvidor sogro Pardinho, dele né? e pai do Bento. E no Ouvidor Pardinho funcionou. Ouvidor Pardinho. E então foi criada a direção hospitalar, a direção administrativa, e mais, não me lembro outra como é que era agora. Eu sei que eu fiquei de diretor da fundação. O Ari Scheidt era o chefe de gabinete do secretário. Depois ele foi presidente, né? Foi. Muito bom, o Ari Scheidt é um Bom, grande colega. como é que ocorre a PUC? A sua querida PUC. Depois você vai contar porque Da o senhor Mangueirada? gosta tanto da PUC, da Mangueirada e dos relacionamentos recentes com a PUC.
Vamos entrar na Dos história. recentes é meio perigoso, hein? Isso aqui é para história. É, pra Se o história. senhor não contar, Não, porque. Mas não vai ser publicado, não? Não. Não, sabe por que eu pergunto? Pelo seguinte, porque o professor René Dotti, que é um grande jurista, é o nosso patrono para romper a aliança da Santa Casa com a PUC. Depois eu conto os detalhes. Então eu não mas posso... conte logo, porque depois dizer- o tempo passa e o É. senhor não conta. Hein? Bom, mas na PUC é o seguinte, eu fui como professor de clínica médica, o doutor Arnaldo Moura era o titular, e eu era adjunto, eu e o Veiga, o Meu Albertinho, primo. seu primo. E depois, então, quando o doutor Arnaldo Moura saiu, eu assumi uma parte e o Veiga assumiu a outra da clínica, foi dividida. E depois o irmão Paulo Vodonos, que foi meu colega lá no internato, me nomeou diretor do curso de medicina, que é a antiga Faculdade de Ciências Médicas, criada pelo Dom Manuel em 1957. Funcionava no Rio Barbosa. Rio Barbosa. Rui Barbosa, onde foi o Asilo São Luís. Foi no Asilo de São Luís, depois E foi a faculdade e agora é um shopping. Agora é um shopping, exatamente, aí algumas coisas mudam, né? Eu sei que o Dom Manuel fez uma obra belíssima, ele tirou o Asilo São Luís dali e fez uma nova Na Água sede Verde. ao lado da Igreja da Água Verde. E tem gente importante que foi aluno de lá, inclusive eu não disse o velho, foi foi. menino interno lá, É. e tantos outros. Mas e no lugar colocou a Faculdade de Ciências Médicas. Por quê? Dom Manuel ficou penalizado com a turma dos excedentes, de 56. Então criou a Faculdade de Ciências Médicas para dar mais oportunidade, né? E a ideia de Dom Manuel, um santo bispo, sem dúvida alguma, era dar formação profissional e enriquecida pela formação cristã, preferencialmente católica, não obrigatoriamente. Quer dizer, é um homem correto. E assim foi. Bom, depois, em 1974, os maristas assumiram a universidade. O Dom Pedro entregou tudo de mão beijada para eles. Eles estão acostumados a ganhar. Não vendeu, não. Não vendeu. Nem as rádios, deu nada, tudo dado. E eles, então, fizeram uma porção de coisas muito boas, aquelas sedes lá, aqueles edifícios que foram Campos feitos, lá né? Coisas muito, muito objetivas, muito boas, e multiplicaram. Hoje a universidade tem mais de 20 mil alunos. O próprio hospital Cajuru. Cajuru foi o Belmiro que conseguiu, quando secretário conseguiu um convênio lá, eles praticamente receberam de graça. Sim. Pois é. Agora veja, então eles fizeram realmente um trabalho muito bom. Inclusive o irmão Paulo depois me nomeou diretor do Centro de Biológica da Saúde, que equivale aos setores da Federal, né? Então nós Ciências temos da 8 Saúde. cursos, Ciências da Saúde, 8 cursos. Então, ia Que levando, ano foi fiquei isso, 6 doutor? anos. Eu assumi em 79 e fui até 85. Em 85 eu dei uma mangueirada nos estudantes de fonoaudiologia. Conta essa história que ficou muito engraçada. Veja, foi interessante porque eu fui procurado por um grupo de alunos do curso de fonoaudiologia e eles queriam falar comigo. Não tem problema, podem entrar, vamos conversar e tal. E então eles queriam uma série de modificações e tal, aquela coisa que estudante faz, né? Pede muito para conseguir um pouquinho. Então eu disse, me façam isso tudo por escrito que eu vou ver o que eu posso atender. Eles fizeram, eram 20 itens, eu atendi 18, só não atendi 2, que os 2 eram justamente o que eles queriam. Eu sei que era retirada de 2 professoras do curso de fonoaudiologia, elas estão lá até hoje. Elas deram Mas eles acusavam respaldo de que essas técnico. duas... Hein? Do que eles acusavam essas duas professoras? Não acusavam, eles não tinham um argumento. Era uma professora da Tuiuti que queria ocupar a vaga delas lá na PUC. E elas, as duas formadas pela Escola Paulista de Medicina, com curso de pós-graduação, então elas davam gabarito Eram para o médicas? curso funcionar. enfermeira. Mestre de fonoaudiologia. E não atendemos. Então, eu já agora passei por algo, porque junto comigo estava a Ivete Cardoso de Almeida, uma mulher que eu tiro o chapéu. Sim, Ivete Cardoso de Almeida é uma irmã mulher do- extraordinária. Irmã do radialista do Cardoso, Ah, é? Euclides? Euclides. Eu não O creio. que é feito da Ivete? A Ivete teve um problema de saúde e se aposentou, mas ela ela foi o braço direito da PUC. Mas ela teve aborrecimento com eles lá e saiu. Sabe, infelizmente eles usam as pessoas
e quando não precisam mais, eles ignoram ou dão um chute. É muito ruim. Veja, por exemplo, o professor Scherner tem 85 anos de idade, é Nós membro temos da Academia depoimento Paranaense aqui. de Letras, Meu colega de turma. 50 anos E da de academia. universidade. Meu professor de latim aos É. 10 anos e Filólogo. paraninfo da minha turma. Filólogo, grande gabarito. Grande Sabe o filólogo. que aconteceu? Ele me contou chorando. Aí eu fui chamado por um funcionário dos recursos humanos e eu cheguei lá e me disse, professor, assine aqui que o senhor está sendo dispensado. E eu, com aquele jeitinho dele, eu dispensado por quê? Sem justa causa, professor. 85 anos de idade e 50 de universidade. Fundador. Olha, o homem teve chilique. Ele disse, eu pensei que ia ter um infarto, mas graças a Deus não teve. Ah, vai ganhar alguns milhões ali. Vai ganhar um bom dinheiro. Entrou com ação na Ele me justiça. disse que está bem encaminhado. Ele está agora só dependendo da decisão do Supremo. Foi para o Supremo Tribunal Federal. E assim outros. Oramis de Meterco. Oramis de Meterco era factótum deles. Mas mandaram embora com essa cerimônia. O Noronha. O Noronha foi, inclusive, reitor interinamente várias vezes. Também levou um chute. E tantos outros. Uma barbaridade. Agora, eu tirei o meu bumbum da linha do chute deles, por isso que eles não acertaram. Eu saí antes. Mas deixa eu contar. Da mangueirada. Bom, então, tendo feito essa conversa toda, né? Eu fui surpreendido com uma agitação no prédio, onde eu estava de diretor, e eram eles, uns 200 manifestantes. Alunos de fonoaudiologia. fonoaudiologia. Aliás, por sinal, o curso acabou. Não, continua, só se eles acabaram agora, mas eu acho que Disseram não. que acabou. É, O curso é de parece muito bom padrão. Muito bom. Uma pena. Mas Não, veja, eu não sei. Não, Me informaram. eu espero que não tenham feito mais essa besteira. Mas então o que aconteceu? Eu cheguei lá, aquele vozerio, aquela coisa toda, aí uma faixa assim, em papel. Abaixo a prepotência. Eu digo, que prepotência? Não houve prepotência. Bem de Ninguém. estudante, né? Peguei a faixa, rasguei e pisei em cima. Levei um couro, filho da Licença, né? Entendo, 200 alunos gritando. Bom, eu pensei comigo mesmo, eu nunca perco o controle. Eu posso fazer conscientemente. Foi o que eu fiz. Eu só tenho duas alternativas: ir embora, desmoralizado, para nunca mais voltar, ou tomar uma atitude enérgica. E me perguntei, que atitude enérgica com essa bruta manifestação? Olha, eu acho que o Espírito Santo me iluminou e eu vi a mangueira da apagar incêndio. Essa coisa. Liguei a mangueira, Jogou água em cima dele. paguei caro. Os meios de comunicação me pegaram, me chicotearam e me chacotearam durante uns 10 dias. Mas eles Em nível foram. nacional. E eles fugiram diante dessa. Ninguém foi capaz de me tocar um dedo. É mais sorte que juízo minha também, né? Porque podia ter sido linchado, porque estavam furiosos. Mas ficou, mais 15 minutos depois estava lá, imprensa, rádio e televisão. Nossa, tinha. Daí enfrentar o professor Oswaldo, que era o reitor. O professor Oswaldo deu uma mangueirada nos estudantes. E Mas o Oswaldo era muito bom, gente. um santo homem, né? Santo. Estava desabado. Estava desabado, coitado. Eu fiquei com pena dele, mais do que de mim mesmo, né? Então daí eu disse, e ele não abriu a boca, ele não disse nada. Homem de uma prudência. Eu disse para ele, professor Oswaldo, eu fico imaginando, veja, para provocar a palavra dele, imagina se fosse o senhor no meu lugar, o que o senhor faria? Eu jamais o Ele faria. acabou sendo preso Até pelos se- estudantes depois do. Se lembra Pois que é. ele ficou preso É. 12 Ele dias? ficou doente. Pereirinha, 12 Gomide. Ele ficou doente por causa disso, coitado, um homem. Ficou preso Dos homens mais quem é que? cultos que eu conheço. O Pereirinha, né? Pereirinha, o Gomide. Ele foi meu Urinavam em professor no cima da curso mesa primário. dele. Foi seu também, né? Oswaldo Arnes. Ele Seu foi professor também. nosso do. Olha, Foi no eu estadual. acho que se não é o mais culto que eu conheci, está entre os mais cultos. Ele e o Scherner é difícil de ver quem. Impressionante. Mas daí passou a mangueirada, me apelidaram de Ari Bombeiro. Ele é pai do deputado, né? Tem o Ari É pai do Bombeiro. senador. Ari político? Tem o Ari. O Ari político é Ari Bombeiro. E daí, sabe, Ele é pai do senador, né? Quem? O Oswaldo? Arnes. pai do do senador, senador. do Flávio. Sabe, Pai do então, lá pelas tantas, o Ville foi me entrevistar. O Ville, que era da Globo. E o Ville me disse assim,
O senhor sabia que ele é apelidado de Ari Bombeiro? Do que sabia e considera uma honra especial. Porque se há uma categoria que todos nós deveríamos nos curvar e beijar-lhes os pés, são os bombeiros. Porque tudo que acontece de desgraça são eles que salvam. Está lá hoje, lá em Minas Gerais, um homem caiu num poço de 20 metros. Então lá os bombeiros, estou rezando para eles conseguirem recuperar o homem. Verdade? Cada vez que eu me lembro, eu dirijo uma prece a Deus. Porque coitado desse homem, né? E dos bombeiros. Olha, ninguém mais me chamou de Ari Bombeiro. Um dia ligaram para minha casa. É do Corpo de Bombeiros? Não, não foi engano. Mas assim como a suavidade, sabe? Eu sei ser hipócrita quando precisa. Essa mangueira está ligada. Você Bom, diz que... a PUC recentemente acabou expondo um relacionamento difícil com o senhor ou o senhor com a PUC. O que há que esse católico tão fervoroso sabe separar a instituição, a igreja una e santa, católica Apostólica. e apostólica e romana também, da instituição civil, no caso, os irmãos maristas. Por que a Veja beligerância? uma coisa, o que aconteceu? Quando assumi a provedoria da Santa Casa Em que ano? Isso é importante, a provedoria. 96. O senhor assumiu? E em abril de 96 eu assumi a provedoria da Santa Casa, eleito, indicado pelo corpo clínico, que queriam que fosse um médico. Quem foi provedor médico antes de mim? Muricy e o professor Loureiro Fernandes. O Gastão era advogado. E depois, então, eu é que fui provedor sendo médico. Bom, chega o Pichetti, Fernando Silveira Pichetti, um grande profissional da medicina. Muito católico, como o senhor. Mas também de chicote na mão. E mais rigoroso que eu. Sabe, mas então, o Pichetti chega para mim e diz assim, por aí, ele foi meu aluno, então ele me chama de doutor, eu digo para ele, para com esse negócio e tal. A Santa Casa e a PUC são cristãs católicas. Nós podíamos fazer a parceria das duas instituições. O senhor que propôs? Ele propondo para mim. Para convergência de esforços em favor do bem comum. Eu acho uma Isso ótima em 96. ideia. 96. Ótima ideia. Então, reuni primeiro a mesa administrativa, que é a diretoria, depois o Conselho Geral, era de 30 membros, e depois a Assembleia. Então, com o respaldo de todo o princípio de direção da Santa Casa, iniciei o diálogo com o doutor Eero Brandão. Foi um diálogo muito difícil. O doutor Eero era um homem de grandes qualidades, mas era muito irônico. Então, e depois tinha uma coisa, não tinha autonomia de voo, porque o reitor civil não tinha. O irmão Clemente passou a ter autonomia. Então, terminado o mandato do doutor Euro, 12 anos, saiu, e o irmão Clemente foi nomeado reitor. E aí continuei o diálogo com o irmão Clemente e chegamos à conclusão. Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma concessão absurda para... 2001? Já em 1999. No dia 23 de agosto de 99, nós reunimos a Assembleia Geral da Santa Casa. Então, figurões, inclusive o Ney Braga, o Dom Pedro Fedalto. O senhor era o provedor? Eu era o provedor. E o irmão Clemente, reitor da PUC, representando a congregação. PUC e a mantenedora deles, que é a Associação Paranaense de Cultura. Bom, então o que aconteceu? Nessa Assembleia, eles exigiram que o Conselho, que era de 30 membros, tivesse 10 membros, para ficar mais flexível. E que dos 10 membros, 7 fossem deles e 3 da Irmandade da Santa Casa. Eu não gostei, muita gente não gostou, mas o professor Egas Muniz de Aragão, eu pronuncio o nome dele com muito respeito, porque é um jurista de alto nível. O professor Egas Muniz de Aragão disse o seguinte, por quando houve a discordância, né? É preciso que se saiba o seguinte, a PUC vai assumir a responsabilidade de regularizar a situação financeira da Santa Casa e administrativa. Porque tinha falhas, claro, tudo que é humano tem falhas. E tinha uma dívida de 5 milhões de reais, que era de causar preocupação. Alegavam 12, né? Agora é mais de 70. Que eram 12 agora milhões. ele quer mais de 70.
A Mega Sena? Mega Sena. Então veja uma coisa, o que aconteceu? Eu me lembro que vários... Mas veja bem, figurões- dependia da aprovação da Assembleia, Dependia. essa nova, E a Assembleia essa aprovou. nova, Exato. Composição. nova E a composição. E Assembleia foi aprovada. Foi aprovado. Foi aprovado. E disse mais o professor Egas Muniz de Aragão. Eles terão 7 representantes, mas a Santa Casa, com 3, terá força para modificar a opinião daqueles Só que... uma pergunta para eu entender. Quem compunha o quadro de votantes? A nossa turma... Quem decidiu? Que Assembleia que decidiu? A Assembleia da Irmandade, veja, Ruiz Enfe... Essa Assembleia da gente Irmandade, de alto então, nível. foi a favor. É. E não votar, Rocha evidentemente, Loures. não. A PUC não entrava em votação. Não. Ela é a parte interessada. Era a parte interessada. Bom, daí então o professor Egas entra com mais um argumento, que numa determinada ocasião, os acionistas do Banco do Brasil, reunidos, um dos acionistas tinha ideia completamente diferente de todos os outros. Mas o argumento dele foi tão convincente que todos mudaram e ficaram com a ideia dele. Então, para mostrar que isso era possível, ele nos induziu a isso. Quer dizer, com todo o respeito, a admiração que eu tenho por ele, profundo respeito e admiração, ele nos induziu a isso. A aceitar. E nós fizemos uma concessão de mão beijada para a PUC. Bom, então o que aconteceu? Eu passei a provedoria para o irmão Clemente. Veja que foi aprovado isso no dia 23 de agosto de 99. Eu fiquei de provedor ainda, com uma representação da PUC, fazendo assessoramento. Ficou Noronha, o Salim e o Dewey. E o Dewey veio com ideias assim, esdrúxulas de dispensar a gente, dispensar. Sabe? Qual é o veio, Dewey? O Dewey, eu não sei, é um economista. É um rapaz, o nome dele é Dewey, mas não me lembro o sobrenome agora, mas acabou sendo mandado embora por desonestidade, por eles. Mas veja, então, o que aconteceu? Quando o Dewey começou com a fúria de missionária, eu chamei e disse assim, olha moço, eu ainda estou de rainha da Inglaterra. Estou de provedor rainha da Inglaterra, mas eu ainda sou a rainha. Me respeite. Ah, foi, tem que dizer, e ele me respeitou, não foi nada. Eu usei o mangueira. 105. O 105 não é maior? Sem dizer que ficou assim Bom, e tal. e daí? Em abril eu passei a provedoria para o irmão Clemente. Foi Abril de 99. De 2000. 18. Abril de 2000. Olha, foi um remeleixo daqui, de lá e tal. Eu, inclusive, disse que as gerações futuras reverenciarão o nome dos que fizeram essa aliança, porque como nós hoje reverenciamos aqueles que nos legaram o patrimônio da Santa Mas para Casa. que a história entenda com correção, a aliança significou a perda por parte da antiga mantenedora da Santa Casa, a perda de poder, Não. a perda de patrimônio. E como estão os representantes da antiga Santa Casa? O senhor é o representante? Eu, depois de 8 anos, 7 anos. O senhor continua? Veja só, eu fiquei observando durante 7 anos e fui me indignando. Até que houve O senhor eleição. continua? Não. Não, mas eu pleitei para ser membro do conselho e fui eleito. Eu fui eleito membro do conselho e eu virei o Carlos Lacerda dentro do conselho. Então eu tenho fustigado eles, que não é brincadeira. O irmão Frederico, O senhor continua no conselho? continuo. O irmão Frederico deve querer ver o diabo e não quer me ver na frente, porque eu pego ele pelo pé a todo instante. Eu já disse, olhando nos olhos dele, o senhor não é confiável. Na frente dos 2 arcebispos e de toda a reunião que ele me preparou, 2 ciladas no mesmo dia. Ele é maquiavélico. Que maquiavélico? É diabólico. O Frederico preparou o seguinte, veja, só para terem ideia, nós tivemos uma reunião na Santa Casa, onde estava o Veiga, o Lopes Quintas, que é o superintendente da Aliança, e ele, do lado de lá. O Veiga do lado deles, porque ele é o diretor do centro, né? E do meu lado estava o Bétega, diretor clínico, o Dr. Ayrton Russo e o Dr. Neide Gatelli do Nascimento. Então, Pai da mãe. ficou, conversa vai, conversa vem, e eu disse para o Frederico, nós vamos romper a aliança da Santa Casa com a PUC. Vamos! Então nós temos que fazer uma reunião com os 2 arcebispos, com o que era titular na época. Que ano foi isso? Agora, o ano passado. passado. Em 2007. Então, Dom Mas o senhor Pedro, que teria era que o ter titular... maioria na Assembleia, né? Mas não houve Assembleia.
teria que ter maioria. Eles fizeram jogos sujos. Bom, mas prossiga nisso. Tá. Haroldo, só deixa eu gostaria que o doutor Ari esclarecesse de uma maneira mais transparente esse caso, que está um pouco confuso, assim, para quem não está a par disso. Doutor Ari, a Santa Casa, em função das suas dificuldades financeiras e econômicas, entregou, então, o comando para a PUC. Funcional, mas não o patrimônio. Não, esse não o patrimônio. Ao patrimônio Exatamente, não. isso é importante. Certo. Inclusive, uma das advertências do professor Egas Muniz de Aragão foi essa. A PUC vai gerenciar o patrimônio da Santa Casa, mas não é dona do patrimônio. Qual Quer é dizer, o patrimônio, continua sendo antigamente. Haroldo, licença, Haroldo. Qual é o patrimônio da Santa Casa? Bom, veja, não é importante. Veja, o olho gordo dos irmãos maristas, em cima do terreno de 105 mil metros quadrados, onde está o hospital psiquiátrico, para construir um hospital universitário de excelência, com um túnel, uma passarela, ligando a PUC pertinho, dá 300 metros. Certo. Quer dizer, e aí era o olho gordo deles. Mas Santa Casa é proprietária do edifício Nossa Senhora da Luz, ao lado da Catedral, Que hoje é da que o irmão CNBB. Clemente entregou Pra CNBB, vergonhosamente Regional para a Sul CNBB. Mas vamos romper isso também. Desci o pau, desde o começo. Assim que eu assumi O senhor vai ter que enfrentar um conselho- padre Chiquinho, que é um Não, especialista o padre nisso. Chiquinho, ele está acostumado a fazer chiquinice, ele vai ter que aprender isso. Bom, então eles estavam afim, quer dizer, pegando a... Não, tem mais? Conte do padre hoje. trabalhando chegaram. na funcionalidade da Santa Casa e ficando com o patrimônio da casa. É isso que o Veja senhor... uma coisa. Administrando. Olha, Administrando. na verdade, quando eles assumiram o compromisso, não era para se apoderar, não. Mas eles foram jogando. Quer ver uma prova disso? Eles mudaram o estatuto e introduziram uma categoria de sócios efetivos, os indicados pela empresa irmã Associação Paranaense de Cultura, que é mantenedora da PUC. Quando apareceu isso, eu caí de pau em cima. Não pode. As empresas? Hein? Indicar? O senhor quer Pe- repetir? pela APC. chamada empresa irmã. Ela é considerada empresa irmã. APC, né? Como a associação da Pionião Santo Antônio é a empresa irmã, tem o Jockey Clube Paranaense é a empresa irmã, aí é irmão, né? Mas então... Bom, e a Santa Casa atende quantas pessoas hoje, professor? Santa Casa. No conselho? Não, digo assim, que público ela atende? O público pobre? Isso que eu queria que o senhor falasse. Veja uma coisa, É. quando eu passei a provedoria para o irmão Clemente, tinha mais de 600 irmãos vinculados à Irmandade, pagando uma importância irrisória, simbólica, de 20 reais por mês. Eles não mandaram nenhuma comunicação mais para ninguém, que é para poder alijar e causar inadimplência. Eu denunciei isso, está tudo denunciado. E outra coisa, esses irmãos que eles colocaram, eu exigi que fossem retirados, porque são funcionários da PUC que, por dever empregatício, tem que votar com o patrão. Então eles vão votar de acordo com o que os irmãos determinarem. Certo. E não podem. Esse E O um quadro escândalo. diminuiu hoje, o quadro de sócios? O quadro de sócios é pequeno, porque eles bloquearam, mas nós estamos rebanhando aqueles que eram associados. Tem um grupo trabalhando nesse sentido para levantar os antigos irmãos. A sua amiga Cili Bassetti é um dínamo fazendo isso. Então, veja... Quantas pessoas carentes a Santa Casa atende hoje em dia? Quantos alguém? Pessoas carentes, pessoas... Bom, é isso que é o necessitadas. problema. Veja, eu peguei a Santa Casa numa época em que nós tínhamos 400 leitos, 200 para indigentes, para os pobres, miseráveis, que na verdade não eram miseráveis, empregados das fazendas do interior, que os patrões mesmo, com boa vontade, não tinham condições de atender. Então mandavam para cá. O pessoal da Assembleia trazia, eu atendia lá, inclusive fiz amizade com vários deputados que traziam o pessoal do interior, e a gente dava assistência. E os outros 200 leitos para atender uma instituição que a burrice militar acabou, os velhos institutos de aposentadoria e pensões. A Santa Casa atendia o IAPI. Os milicos fizeram a besteira de unificar e fazer o INPS, que depois virou INSS, e essa porcaria do SUS que está aí. Então, os atendidos pelo SUS são os antigos indigentes da Santa Casa. Só que pior do que indigentes. Porque quando a Santa Casa tinha 200 leitos para eles e 200 para atender IAPI e a Companhia de Seguros Atalaia, que era presidida pelo senador Alton Meder, cunhado do Dr. Mário Abreu, e mais os particulares,
dava dinheiro para sustentar os pobres. Doutor, além desse patrimônio perguntado pelo Eduardo, havia outros bens imóveis da Santa Sim, é Casa? isso que eu vou inclusive enumerar. a casa histórica ali da Praça Rui Barbosa. O senhor alega que o patrimônio interior tem sido dilapidado, Sim. é verdade? Veja uma coisa, quando o Ivarzua foi provedor, o Salão Nobre que foi inaugurado por Dom Pedro II, todo o conjunto de 160 leitos, olha o heroísmo. Curitiba não tinha mais que 25 mil habitantes. Era uma vila. E eles fizeram um hospital grande de 160 leitos. Tanto assim que o Dom Pedro II, o hospital é muito bom. Uma pena que está tão longe da cidade. Porque para chegar na Santa Casa, tinha que atravessar o banhado onde é a Boca Maldita. Era banhado. Passa o Rio Ivo. Simples. Aqui E Curitiba era em torno da Igreja da Ordem e da Matriz. Só. E aí, onde tem as ruínas de São Francisco. Sabe quem é o São Francisco? Patrono da Santa Casa também? São Francisco de Paula. Não é o de Assis. É o de Paula. São Francisco de Então, Paula. São Francisco é Onde de tem Paula, as não ruínas é de Paula. Que tem a igreja Mas a paróquia Saldanha Marinho. do nosso querido... Do querido Padre Ricardo. Mas veja uma coisa Bom, aí. mas, doutor Ari, mas há uma alegação por parte da Irmandade da Santa Casa que também coloca em questionamento a posição anterior. O que eles alegam é o seguinte, que os médicos iam muito bem na Santa Casa, Bom, isso com eu suas mesmo. máquinas, com seus equipamentos, prestando serviço, ganhando dinheiro e tendo estabelecido, dizem algumas dessas fontes, feudos lá dentro, laboratórios, equipamentos caríssimos. Que também a situação da Santa Casa serviria apenas para beneficiar um grupo antigo de médicos. Dr. Esse é o Pasquini, argumento. Sim, veja, eu mesmo Laboratório fiz, Dr. Pasquini. Eu fiz, inclusive, por escrito, que as empresas funcionando dentro da Santa Casa, e elas se instituíram durante a administração do grande provedor Ivarzua Pereira, foi um grande provedor, ele fez coisas extraordinárias, mas ele permitiu. Tem duas empresas de hemodinâmica, uma do Lázaro Garcia e outra do Newton Installer de Souza Filho. E tem todo o sistema de imagens, que é o Heraldo Melo e o Maurício Pedrazani. Já o herdeiro do Heraldo. Exatamente. Filho do Dr. Heraldo. Filho do Dr. Heraldo, exato. E já os filhos dele já estão lá também, trabalhando. Então, veja uma coisa, eu disse isso, a Santa Casa está quase inadimplente, mas as empresas que estão aqui dentro estão se refestelando. Eu disse isso por escrito. É isso que os irmãos alegam. Mas eu quando passei para eles, eu disse isso. E mais, porque vivia isso, aquilo, aquele outro e tal. Agora mesmo, na última reunião, no dia 14 de outubro, eu botei para quebrar em cima do Frederico. E ele, para mim, ele não é marista, coisa nenhuma, ele apostatou há muito tempo. Mas então, eu disse para ele, por que os senhores não dizem quanto que é a dívida da Santa Casa? Os boatos aí na rua de que são mais de 70 mil. Pode ser 200 mil, 300 mil. Ironizou. Milhões. Ironizou. Quer dizer, você ouve na rua, depois diz aqui, eu não ouço na rua e digo aqui, eu trago a realidade. Agora, o senhor vem com meia dúzia de pedra em cima da gente, só que não perdeu a oportunidade de esperar, porque logo em seguida ele me deu uma cutelada. Eles estão vendo? Está retribuindo a pedrada que eu dei nele, na frente de todos os conselheiros. Quer dizer que a briga está feia, doutora? Mas veja uma coisa, então o que aconteceu? O Ivarzua decorou o Salão Nobre para ser Salão Nobre mesmo, para eventos. Então, comprou lustres de cristal em antiquários, ficou muito bonito e fez um serviço de copa para atender. Quando tem um evento importante, por exemplo, vieram os dois, na gestão do Ivarzua, os dois herdeiros virtuais do trono do Brasil, os irmãos Alcântara, né? E o Ivarzua é ligado nisso. Ele é monarquista. É monárquico, Também é monarquista. Então, eu sei São que... chegados numa coroa. Chegados numa coroa. Louco, viu? Coroa de flores, né? Corodoiro. Mas então, tiraram, botaram um globo de teto. Mas o senhor Eu concorda denunciei. que esse argumento dos maristas, de certa forma, faz sentido Sim, e fazia. sem dúvida. Eu tenho um amigo meu, cujo pai morreu lá, ele me disse, olha, Haroldo, essa Santa Casa só podia ir mal. Porque meu pai passou 15 dias lá, quando apresentaram a conta,
de hotelaria era baixíssima, que é a conta de Santa Casa. A conta do médico Agora, era- a conta dos médicos, É. que envolvia aquela aparelhagem hemodinâmica e tal, estava lá em cima, não ficava um tostão para Santa Casa. Esses médicos não remuneram a Santa Casa em nada? Muito pouco. Pois é, e é que é um erro, né? Eu, inclusive, quando estive de provedor, exigia isso. Mas só faltava me cortarem o pescoço. Porque realmente o José Roberto Correia Alves, O Roberto Sérgio Correia Alves, o Roberto Sérgio Correia Alves, numa conversa que eu tive com ele disse assim, ali, que era do INSS. do o INSS. Gilberto de Abreu Pires, Ele também era lá da provedoria. da Ele provedoria. era o tesoureiro do Gilberto. Uma bela pessoa. Sim, então conversando com ele, ele me disse assim, Ari, olha, eu tenho restrições porque os médicos só pensam em levar vantagem. Não pode generalizar. Tem gente lá que trabalha, veja, por exemplo, o doutor Ney Regatieri do Nascimento tem 85 anos de idade e 62 de Santa Casa. E é um benemérito, né? É benemérito, todo o trabalho dele claro que quando é doente particular, ele cobra os honorários, mas não é exagerado na cobrança, e os pobres são atendidos com a mesma Dedicação. solicitude que todos devem Qualidade, receber. né? Então, veja, o Ayrton Russo a mesma coisa, é fundador do Banco de Sangue. O que esses dois têm recebido de pressão do Roberto Seara, que eles puseram lá, ganhando 20 mil por mês? Quem é Roberto? Administrador. Um cara que veio de Blumenau, um barbudo, Administrador. um barbudo do PT. Agora, além disso, doutor Ari, além desse patrimônio mencionado, havia uma época que Curitiba fazia doações para Santa Casa. Eu me lembro que ali na Barão do Cerro Azul, várias casas ostentavam, durante uma certa época, uma placa dizendo assim, propriedade da Santa Casa. Viúvas deixavam em testamento Veja, e tal. Hoje não acontece mais isso. Acontece. Recentemente eu recebi uma comunicação de uma senhora que teria deixado como legado para Santa Casa um apartamento na rua Visconde do Rio Branco. Então eu fiz contato com a filha adotiva, porque ela não teve filhos. E a filha adotiva disse assim, olha, a minha mãe ia deixar para Santa Casa, mas a partir do momento que ela soube que os irmãos maristas deformaram a Santa Casa, ela disse, não vou deixar mais nada para Santa Casa. E sabe quem é que fez a mesma coisa? Aquelas duas senhoras que tem uma lojinha ali na rua, na Boca Maldita, ao lado do Cine Lá Avenida. que brigaram com a avenida Isso, ali, Palácio claro, Avenida. Ah, sim. Elas que- iam deixar também, é ali tem o pequenina e problema tal, da saída do teatro, que não existe. mas tem valor. Elas são alemãs, né? Nada, para Santa Casa não deixamos mais nada. É assim. Quer dizer, porque eles realmente deturparam as coisas. Quer ver uma coisa? Eu estou abrindo o jogo porque não vai ser publicado, né? Porque senão o René me pega. O professor René me pega. E eu não quero entrar em litígio com ele, Deus me livre. Veja, além do problema O René está fazendo de graça esse trabalho? de graça. De graça. Ele disse, eu faço questão de fazer a defesa da Santa Casa, porque eu tenho dívida de gratidão com a Santa Casa. Ele é membro da Irmandade. Só que agora não podemos pegar a assinatura dele, porque ele é nosso defensor. Haveria situações em que a Santa Casa teria passado patrimônio incomodato sem data definida? Haveria uma situação Não. dessa? O que houve foi agora, que eles fizeram, a entrega do Edifício Nacional da Luz por empréstimo à CNBB por 20 anos. Agora, o Dom Moacir, inclusive, pegou a briga, que é desfazer. O Dom Moacir Witt, porque ele sabe que entrou numa fria. Eu disse isso para ele. Entrou numa fria. E quem entrou na fria maior foi o Dom Baumgartner, o arcebispo agora emérito de Era Cascavel. antigo presidente que foi da quem CNBB, assinou. da Regional Sul 2. Ele junto com o irmão Clemente. Quando eles assinaram isso aí, saiu na Gazeta, eu redigi um expediente de 3 laudas. E o Gilberto Abreu Pires e eu assinamos e encaminhamos, eu levei em mão lá na reitoria. Sabe qual foi a resposta? Absoluto silêncio. Depois eu cobrei do irmão Clemente olhando nos olhos. Por que o senhor não respondeu aquele expediente? O homem só abaixou a cabeça e não me disse nada. É muito cara de pau. Pô, eu estou perguntando uma coisa e o sujeito não responde. Agora, então que moral tem para me atacar? Nenhuma. Eu dou dedo neles. Bom, mas o que aconteceu? Veja, perguntou do patrimônio. Tem o Edifício Nossa Senhora da Luz,
Não é nada, não é nada. São 6.000 e quantos metros quadrados de E agora que construção. está restaurado, então? Tá nada. Fizeram um remendo lá. Fizeram as cores Não da... está bem restaurado? Nada. Não era o Elgson que ia fazer um projeto lá? Sim, tinha um projeto muito bom. Do Elgson O Pedro Gomes. Fedalco chegou, inclusive, a escolher dos 4 projetos que ele fez, escolheu, vamos fazer esse aqui, vai ficar bonito. O Dom Pedro dá ideia, né? Quer dizer que Dom Moacir vai... O Dom denunciar uma Moacir, coisa. tá querendo livrar a CNBB, ele não é bobo? Na Bispo questão do Burro- edifício. Questão do... Só na questão do edifício. Da questão do Só na- Onde envolve, né? Agora veja, a Santa Casa tem o estacionamento coral, na rua Doutor Muricy. A entrada e a maior parte do terreno é da Santa Casa. E o dono da outra fração de terreno, que não tira a entrada, é que explora. E explora ganhando muito dinheiro e a Santa Casa ganha mixaria. Aquele conjunto que era do Silva, nos fundos da catedral, naquele beco, Da Casa Silva, do Autoescola Silva. exatamente, aquilo lá é da Santa Casa. Onde estão as lojas Bahia, com frente Onde para era a Casa Tiradentes. Felício Vieira ali também. Lá do não. Congregação Mariana Não, ali. lá é da catedral mesmo. Mas onde estão as lojas Bahia, na Praça Tiradentes, com uma pequena frente para Muricy, então são 2 frentes. Só que é um beco lá na frente, na Muricy, para carga e descarga. É a Santa Mas a Casa. frente da Praça Tiradentes é muito boa. É da Santa Casa. E recebe aluguel? Tem vários apartamentos no edifício André de Barros, tem a sobreloja e tem garagem. Tem no edifício... Tijucas também, não Tijucas Porque tem o uma terreno porção era da de Santa conjuntos. Casa ali, onde exatamente. foi construído o Onde era uma provedor. casa de peças, lembra? Era da Santa Casa ali. O Tijucas da Santa Casa tem uma porção de conjuntos. E Não sei recebe quantos. aluguéis disso? Eles me disseram que está tudo fechado. Por quê? Porque não alugam, em vez de alugar por 2.000, aluga por 1.000. E garanto que tem muita gente querendo. Para ter um escritório na Boca Maldita. É uma besteira. Depois, quer ver, tem mais coisa. No edifício... Tem ali na Barão do Cerro Azul várias casas. Na Barão do Cerro Azul não tem mais, não. Então só se venderam. Não sei o que fizeram, não. Já não é do meu tempo, já não tinha. Mas na rua, no edifício João Cândido, na esquina da Muricy com a André de Barros, mas é um apartamento só. E tem uma casa muito boa na Avenida Getúlio Vargas, aqui na Água Verde. Essa até foi comprada quando eu estava de provedor. E tem chácara também, a Santa Casa? 2 chácaras belíssimas. Tem um projeto do professor Elgson Gomes para a chácara do Dr. Muricy, que, pondo em prática aquilo lá, dá para tirar a Santa Casa da Mas miséria. hoje e produzem projetar essas porra. chácaras, elas produzem para... Produzia quando nós estávamos lá, eles deixaram abandonadas. Agora puseram um professor lá de nome Romeu, não sei, fiquei conhecendo agora, por ser muito simpático. Está cuidando lá, plantando eucalipto, que estraga a terra. E né? onde que são essas chácaras, doutor Ari? A Doutor Muricy fica em Campina Grande do Sul, um pouco antes de chegar na cidade de Campina Grande, uma ruazinha asfaltada. À esquerda tem asfalto em toda a frente e ela se comunica depois lá com o Parque Castelo Branco. É uma chácara de 27 alqueires. Aqui não. À beira da Pois dá para fazer, BR-116. pois o professor Augusto Gomes fez um projeto com uma beleza. Inclusive foi a pedido meu e ele fez sem cobrar nada. O velho tem Elgson um idealista, entusiasmo né? fora do Figura. comum. Fora, tem, E fora a de- chácara Santa Lúcia, aqui em Quatro Barras, perto do contorno sul, agora está bem localizado. Antes era longe. Agora não, está pertinho do E é grande também. 37 alqueires. 37 alqueires. Mas estão abandonadas ou são Não, cuidadas? agora eles resolveram retomar porque, por causa das minhas denúncias, eles têm usado as minhas denúncias para corrigir os erros. Eles são espertos. Que, na verdade, eles tinham abandonado. Tinha um touro de raça lá que o Dr. Mário Stadler de Souza ganhou da mãe do Neco Garcia. Um Ricardão. Não era o Ricardão, mas era um Parente. touro de raça. Parente do Sabe Ricardão. o que aconteceu? Descendente. Uma jararaca mordeu o touro. E matou. Pô. Mas eu quase dei uma gargalhada na cara dele quando ele falou. É aquela história, né? Na chácara, só morrem as galinhas do dono da chácara. Do caseiro, nunca. As galinhas do dono da chácara não botam. As do caseiro botam. Ah, doutor, mas essas galinhas não estão...
Essa da Jararaca, mas eu sou um cara de pau. Eu cheguei para ele agora na última reunião, dia 14, e disse assim, que pena, né, que a Jararaca morreu. Quantos anos o senhor tem de mandato lá para infernizar a vida dos irmãos maristas ainda? Tem só mais um ano e pouco. E o senhor vai conseguir ser reeleito? Não? Eu espero que até lá tenha rompido a aliança. Mas está em nível judicial? Já está... Ainda não. O professor René é muito prudente. Eu já disse para ele que os advogados são como o jardineiro. O jardineiro inteligente não desabrocha a flor, ele deixa desabrochar normalmente. Não pode meter a mão para abrir a flor. Deixa que ela abre, desabrocha normalmente. É o que faz o advogado. Nós médicos não. Ou resolve na hora ou o sujeito morre. Então tem que abrir a flor. E por que ele alega? Por que não entrou diante dessa situação toda? É questão de prudência. Porque tem que ter comprovação de tudo. Porque, veja, os juízes fazem cada barbaridade. Veja, o Carlos Costa, o doutor Carlos Costa, de saudosa memória, uma joia de pessoa, dono do Hospital São Carlos, doou 30 ações do hospital dele para a Faculdade de Ciências Médicas, que há muito tempo não existe. É o curso de medicina da PUC. E me nomeou coordenador. Sabe que até hoje eu sou infernizado por causa dessas promissórias? Porque o doutor Carlos, antes de morrer, vendeu o hospital para um boliviano, e o boliviano não pagou fundo de garantia, tempo de serviço, e os empregados, com razão, estão prendendo o que é deles. Então, o juiz que não leu o processo, pau nisso aí. Sabe o que fizeram? Bloquearam meu carro. Agora. É isso, é. Eu fui emplacar o carro, Justiça. seu carro está bloqueado. Mas bloqueado por quê? É na primeira vara da Fazenda Pública. Lá fui eu para ver. Bloqueio a partir do problema do hospital do Dr. Carlos Costa. O hospital está fechado? O hospital está fechado e os dois responsáveis, irresponsáveis, né, que deveriam pagar e não pagaram, estão morando em São Paulo. E o juiz, em vez de acionar, sei lá, porque deve ter meios de acionar, tem endereço, tem tudo. Tanto assim que o Macarini, Pedro Macarini, que é o defensor da causa da família do Carlos Costa, do espólio, ele que defende a minha causa também, porque eu não vou gastar dinheiro com aquilo pecado que eu não cometi. Então, ele já fez a petição e mostrou lá. O fulano tem endereço tal, o fulano tem endereço tal. Um mora em Franca. Não é por acaso o Paulo Macarini? O Paulo morreu. O filho que o está Pedro. tocando. Filho dele. Que é o Paulo filho. Macarini morreu. E a Ana, filha dele, né? Ana. Não, o filho também. Também Eu conheço é a família. É Paulo também, o filho. Ah, é Paulo. Paulo Macarini, filho. Ah, é? É. Esse eu não conheço. Eu conheço do irmão, é o Pedro, né? Ah, o Pedro está no Mas escritório também? Está no escritório. Não, eu não E sabia. a filha é Ana Macarini, que também é advogada e cuida também do espólio do Dr. Carlos Costa. Mas veja, o juiz despacha com a sem cerimônia, bloqueia o carro dele. Que coisa mais estúpida, né? Isso é uma coisa completamente absurda. Totalmente. Então, o senhor, com olhares de leigo, mas ao mesmo tempo de quem teve muita experiência na provedoria da Santa Casa, conhecendo toda a intimidade da instituição, o senhor diria que a Santa Casa foi lesada nessa operação? Nós fomos vergonhosamente traídos. E quais são as perspectivas e mudanças dessa situação? Bom, eu acho que... Os irmãos não admitem a ruptura da aliança. Não, eles não querem, porque o olho gordo que eu Mas digo... o contrato de associação permite a ideia permite a ruptura. Ah, né? sim. Eu, inclusive, acho que só o que eles fizeram com o edifício Nacional da Luz é motivo mais que suficiente para romper a aliança. E não é só isso, né? Tem outras coisas mais. Por exemplo, eles retiraram... O Ivo Arzua, quando era provedor, fez uma homenagem ao indigente. É um casal em que o homem está com o braço em cima do ombro da mulher, em bronze, colocado no jardim. Sabe onde é que está? No poço do elevador antigo. É um elevador velho que foi feito, manual. Quando o imperador inaugurou o Hospital de Caridade, para ele não subir escada, fizeram um elevador. O elevador manual está ótimo. Então está lá no poço do elevador. Outra coisa, as imagens dos santos padroeiros das enfermarias, em todas as santas casas é assim. Santa Lúcia, Santa Bernadette, Santa Margarida, São Roque, São Joaquim, São Jorge. Acabou. Tiraram, a pretexto de restaurar. Até hoje não restauraram.
Eram santos da antiga devoção, depois foram sendo substituídos Botaram um pelos número no novos. lugar dos santos. Segundo consta, o patrimônio da Santa Casa está sendo usado como garantia, Sim. né, para empréstimos Para tomados empréstimo. pela Santa Casa, Isso é né, verdade. pela Universidade Católica. Não, Né? mas isso realmente eles teriam que usar, né? Porque o empréstimo Mas não é... em favor da Santa Casa, favor mas da em Santa favor da universidade. Não, mas eu não sei, não é. Claro, Aí, começou eu não teria coragem de afirmar isso. Mas eu 24. ouço um comentário nesse sentido Tem mais 30 minutos. e sei, por exemplo, que... Está no fim, é? Não, não tá, não. Eu sei que eles usam o patrimônio da Santa Casa como garantia de empréstimo. Isso. O último empréstimo eu perguntei agora, eles me responderam em painel eletrônico. Eu não quero, eu quero por escrito. Quero escrito, eu vou cobrar não aceito, porque o painel, eu não guardo, não vou ficar guardando tudo. Eu digo, eu odeio o painel eletrônico, para começar, deixar na hora. Bom, então agora vamos, eu acho que, apreciar outro aspecto da personalidade do doutor Henrique de Cristo, já que essa questão que envolve a PUC e a Santa Casa é tema muito próximo à alma curitibana, dada a importância histórica da Santa Casa, terá que ser fatalmente apreciado pela justiça. O piedoso homem das marchas com Deus pela família e liberdade, das congregações marianas, cuja origem é jesuítica, e quem diria que os jesuítas iriam mudar tanto, né? Mudaram muito. Mudaram. E o senhor aceitou dentro da igreja todas as mudanças? Não aceitei. E como é que o senhor convive, né, na igreja pós-concílio Vaticano II? Brigando. Veja, por exemplo, quando eu estive na presidência da Confederação Mariana, que é nível nacional, eu encontrei o hino nacional deturpado. O hino nacional diz assim: o Averno ruge enfurecido, o altar e tronos quer destruído. Eles puseram assim. Vejam só, se isso é louvor à Virgem Maria. O Averno é o inferno, né? Mas o mal sem freios o mundo invade, a Deus afronta contra a verdade, divide os homens, promove a guerra, de lodo e sangue inundando a terra. Eu fiquei indignado quando vi aquilo, né? Eu vou mudar isso aí. Falei com o padre Roque Schneider, jesuíta, mas jesuíta de juízo, da linha do Santo Inácio. Gaúcho, que Falei com continua ele, ativo. grande figura. Falei com eles, padre Roque, o senhor me compõe uma nova letra para o hino das congregações marianas? Com muito prazer. Ele compôs, veja, ficou assim: aquilo que botou lodo e sangue, pois a igreja eterna no tempo avança sob a bandeira da esperança. Nós te saudamos, Virgem Maria, com entusiasmo e alegria. Jesus é o centro de toda a história. Nós lhe rendemos louvor e glória, a ele, Jesus, e te juramos, ó mãe querida, fidelidade por toda a vida. É bem diferente, né? E daí então eu submeti a todas as congregações do Brasil por carta, por correspondência. E depois foi aprovado em Assembleia Geral em Aparecida. O Dom Eugênio Salles, que era o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, deu apoio e nós conseguimos então mudar. Daí veio o provincial deles, um basco de nome Cristóbal Alvarez, queria tirar a revista Estrela do Mar, que é centenária das congregações marianas. Eu fui falar com o Sobral Pinto, ele estava em franca atividade, e disse a ele o que estava acontecendo. Ele disse: pode contar comigo, desencadeia isso aí que eu dou respaldo. Aí eu peguei a briga com o provincial e disse que não entregava a revista para eles, não vamos entregar e tal. E quando falei o nome do Sobral Pinto, ele arrefeceu, já morreu. O padre Souza, que era tido assim, artista da Estrela do Mar, já morreu também. Ele continuava escrevendo e dizendo umas coisas absurdas, não porque estivesse maluco, mas má intenção. Os jesuítas têm um juramento perinde ac cadáver, juramento sobre o cadáver de Santo Inácio de Loyola. Só que o Santo Inácio não queria isso que eles fizeram. Eles tentaram acabar com as congregações marianas e fazer as comunidades de vida cristã, e ainda dão um apelido de CVX. E continua, E eu existem. botei para quebrar em cima das CVX. Mas a CVX funciona. Praticamente não conseguiram nada. E eu sei dizer que... Mas as congregações marianas sobrevivem. Tem vínculo O senhor nenhum. continua? O que é feito naquele outrora belo prédio da congregação mariana, na esquina
da Saudade Marinho com o Dr. Muricy. Continua. Mas está muito deteriorado por fora. Está precisando de reforma, né? Mas veja, aquilo foi construído com o dinheiro dos Aquilo é da congregados congregação ou é da PUC ou é da Cúria. arquidiocese? É da arquidiocese. Eu me lembro que foi no governo de Dom Manuel de Silveira de Ubu, quem foi o grande baluarte da construção do prédio foi o João Bertoldi. Lembra do João Bertoldi? Me lembro, ele era dono daquele espaço O do Banco do armazém, Brasil ali, exato, era o do Armazém João Bertoldi, Bertoldi era na um Rua dínamo. do Palácio, É. na Ele Cândido Abreu. conduziu tudo, foi feita a construção do prédio, e eu sei que lá pelas tantas, Dom Albano Cavalinho era bispo auxiliar daqui, e eles resolveram que o prédio deveria ficar para a arquidiocese e tal, e como as congregações marianas estavam reduzidas em número por causa do Concílio Vaticano II, por causa da ação negativa dos jesuítas, o pessoal acabou cedendo e eles ficaram com o prédio. Mas a Federação Mariana tem sede lá e tem mais E é outras. todo ocupado aquele prédio? Todo ocupado. O que não está ocupado pelas associações religiosas está ocupado com aluguel. Mas a Confederação Nacional, que funciona aqui agora, o Adilson Todeschi, que é o presidente, a sede é aqui. Bom, suas grandes divergências dentro do catolicismo, o senhor foi um líder laico importante, muito questionado às vezes por posições que diziam estar ligadas à TFP. Lembra daquela que foi publicada no jornal da Indústria e Comércio? Eu lhe dei uma cópia, o senhor publicou? Não me lembro. O que aconteceu? Eu fui chamado perante o Conselho de Pastoral, que é a Santa Inquisição. Então estava lá Dom Pedro Fedalto, que era o arcebispo, o Dom Moacir Witte estava chegando naqueles dias, e mais o polaco, que agora Arcebispo de São José, Dom São Ladislau. José, o Bernaski. Dom Ladislau. Ladislau Bernaski. O nome do Depois o MST. Ladislau Bernaski envenenou Dom Pedro Fedalto para me chamar perante o Conselho de Pastoral. Porque eu disse que a igreja mentiu para o povo e mentiu para o Papa. Mentiu. Eu sei que quando eu cheguei lá, Mentiu em relação a quê? eu já conto. Cheguei, eram 10 horas da noite, Dom Pedro nunca tinha feito isso, eu era médico dele. Me telefonou e disse: o senhor pode ir à reunião do Conselho Pastoral amanhã? Eu disse: que horas que vai ser, Dom Pedro? É das 8 ao meio-dia. Eu disse para ele: o senhor me conhece, Dom Pedro, não é melhor o senhor me botar da metade para frente? Porque eu vou falar. Ele disse: então você vai às 10 horas. Eu fui. Mas o que aconteceu? O Papa João Paulo II mandou uma carta em mãos pelo cardeal Gantin, o Papa Negro, O Gantão, do Benin, o bispo do trouxe Benin. para a CNBB, reunida em Itaici, uma carta do Papa que não tinha que mudar uma vírgula, uma preciosidade de carta. Pois eles mudaram e o Leonardo Boff usou como título: a teologia da libertação é útil e necessária. Porque no contexto, o Papa escreveu isso. Mas no contexto que ele escreveu, eu também assinaria. Embora discordasse da teologia da libertação, mas do jeito que o Papa falou, eu estou de acordo também. Porque a gente não pode condenar tudo que uma instituição faz por causa de um outro deslize. Então, quando chegou lá, o padre tinha um capuchinho chamado Frei Carboneira. Carboneira é incendiário, né? Não é de carbono, é incendiário. O Carboneira diz assim: eu que vou lhe arguir. Mas que arrogante, sabe? Eu que vou lhe arguir. Só quero perguntar uma coisa, Frei Geraldo. O senhor vai perguntar tudo o que quer e eu fico quieto e respondo depois? Ou o senhor vai perguntando e eu vou respondendo? Ele disse: não, eu pergunto, depois eu respondo. Tudo bem, eu fiquei quietinho. Quando ele terminou, me deram a palavra. Para começar, nós estamos sonegando os antigos salutares rituais da Igreja Católica chamados sacramentais. Por exemplo, água benta na entrada das igrejas. Ah, pode dar mosquito? Tem um jeito, colocar uma válvulazinha. Todas as igrejas inteligentes fazem isso. Tem uma bolinha lá, bota o dedo, molha o dedo e a bolinha fecha de novo, não fica saindo água benta. Quer dizer, não precisa. Agora, eu particularmente acho que é importante a água benta, mas o mais importante mesmo é a água. Sobretudo para afastar o demônio, a água benta, para afastar o demônio. Eu digo assim, mas o importante é a água, porque o nosso organismo é mais de 80% água. Bom, daí outra coisa, o padre inteligente, quando uma mãe chega desesperada que o filho está com sapinho, recém-nascido, pede para pôr a chave do sacrário na boca, ele aproxima, mas não encosta, porque a chave é contaminada.
Isso tudo está sendo sonegado ao povo. E por aí foi, sabe? E daí, então, quando eu resolvi comentar a mentira, isso, pensaram do meio da carta, que é um primor de carta, uma expressão que todos nós concordaríamos no contexto que o Papa escreveu. Acabou a reunião. Doutor Ari, perspectivas da Igreja Católica Apostólica Romana no Paraná nos próximos anos. Há uma perda substantiva de fiéis. A que se deve essa perda? Falta de Formação do clero. Qual a sua opinião sobre a formação do clero? A falta de colégios católicos rigorosos e bom formadores, como houve em outra época. Um rápido panorama disso, para encerrarmos, inclusive. Tá. Eu penso o seguinte, que a igreja tem perdido terreno, primeiramente por falta de acolhimento. Veja um exemplo, eu estava numa loja aqui em Santa Felicidade e uma senhora jovem, não sei por que motivo, veio à tona a questão da religião. Ela disse assim, eu nasci de família católica, fui batizada, fui crismada, fiz primeira comunhão, e depois frequentava esporadicamente a igreja e tal, mas quando eu precisei, eu não fui acolhida. Quem me acolheu foi a igreja evangélica. Eu sou evangélica. Quer dizer, por isso. Quer dizer, então, veja, eu comecei em 99, eu já lhe falei sobre isso, o que eu chamei de mobilização nacional. Falei com o Dom Pedro Fedalto, Dom Pedro, vamos fazer a mobilização nacional? Mas é difícil, eu sei que é difícil. Se fosse fácil, eu faria sozinho. Agora, a CNBB tem condições de fazer. É uma campanha da fraternidade em caráter permanente. Para quê? Para completar o provérbio chinês. O provérbio chinês é muito bonito para chinês. Está com fome? Pede um peixe? Não dá o peixe. Dá vara, ensina a pescar e nunca mais terá fome. Papo furado de chinês. Porque quem está com fome, está lá dito por Santiago, por São João, quem está com fome tem que comer. O Monsenhor Ivo Zanlorense dizia com muita sabedoria, colega de turma de Dom Pedro e Dom Albano, não se pode pregar espiritualidade a quem está de estômago vazio. E é verdade. Então, veja, o que acontece? A grande maioria desses infelizes que a gente vê na sarjeta, eles são assim porque eles não têm a mão amiga que se estenda. Se um infeliz desse pedir para limpar o jardim da casa da gente, ele não deixa ele entrar porque tem medo. Então, o poder público tem que entrar. E o poder público aí entra também a igreja. Então, como é que eu preconizava? As quase 300 dioceses no Brasil convocarem as suas paróquias. Curitiba já tinha em 99 156, agora já tem mais. Agora vejam, Rio e São Paulo, sem considerar todas as outras grandes capitais. Todas essas paróquias mobilizando as suas associações de leigos. Congregação Mariana, Apostolado da Adoração, Vicentino, os carismáticos e por aí afora. Todos para dedicar 1 hora por mês, talvez nem precise 1 hora por mês, para ficar lá na paróquia, acolher quem precisa, dar um pão, alguma coisa para comer, arranjar uma vestimenta. Está cheio de gente, meu guarda-roupa, por exemplo, de vez em quando eu faço uma limpa, mas já está precisando esvaziar de novo, porque não é meu, eu não preciso mais. Tem que dar para quem precisa. A gente dá para a instituição de caridade porque sabe que é aproveitado. Mas essa gente de rua, o poder público teria que fazer isso junto com a igreja. E não a igreja católica só, adventista, presbiteriana, metodista, evangélica, todos os... Formação do clero, do que está faltando? Formação do clero hoje é precaríssima. Eles cometeram o erro de acabar com o latim. No Brasil. No Brasil. Porque na Europa continua com o mesmo rigor. Continua? Continua. Mas aqui realmente, para começar, aboliram o latim, que foi uma besteira tremenda, né? Porque tem a raiz das palavras. E outras coisas, a filosofia. Tá, Alzindi me disse que saiu na Gazeta, eu não achei essa notinha. Isso é uma nota pequenina, que a PUC está oferecendo 50% de desconto para quem quiser fazer o curso de filosofia, porque não tem mais estudante de filosofia. Viu isso? Saiu esses dias, saiu. Pois é. Quer dizer, então está assim, quer dizer, a filosofia é extremamente importante. Por que eles não inserem a filosofia nos outros cursos? Agora, tudo bem, para ser professor, tem que ter filosofia? Sim, filosofia mais aprofundada, como nós fazemos na medicina. Quer dizer, tem quem faz cardiologia se aprofunda mais... O senhor acha que a linguagem da igreja no Brasil e no mundo, ela é uma linguagem
adequada a uma realidade, uma sociedade secular? Em termos, eu penso, porque muitas pregações, muitos orientadores têm realmente umas colocações que correspondem às necessidades do povo no momento presente. Mas nem todos. Por exemplo, uma coisa que eu vejo, eu sintonizo muito a Rede Vida de televisão, que é a emissora católica, que é do Barros, né? Monteiro de Barros. O que tem de padre indo fazer excursão pela Europa e pela Terra Santa, não é brincadeira, quer dizer, é muito mais fácil fazer excursão, porque ganha dinheiro com isso, do que ficar enfrentando, como fez o São João Maria Vianney, que não queriam nem ordená-lo de tão precário que ele era de inteligência, e se tornou padroeiro dos padres. Sabe como? Ouvindo confissões. Curadars. Mas um santo homem, né? Santo. Nós vamos ter, infelizmente, que encerrar. Que Nós pena, né? vamos voltar aqui. O Maza e o Celso e o Eduardo Desculpem que eu sou muito falante. estão pedindo, e eu secundo essa opinião deles, de que o senhor deve voltar, o senhor é um poço de informações, de sabedoria, e uma personalidade... Uma mangueira de ternura. Muito interessante. Nós encerramos esse depoimento histórico com médico, professor, líder religioso, de atuação vivíssima na Arquidiocese de Curitiba, um homem que hoje levanta a bandeira de defesa da Santa Casa de Misericórdia, que, na opinião dele, perdeu a sua identidade e estaria perdendo a oportunidade de continuar trabalhando como instituição absolutamente voltada para os pobres. Até a próxima oportunidade.